Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Obediência, vitraia por Ana Mónica e Ana Oliveira. Olá a todos. Olá! Sejam bem-vindos a um novo episódio. Hoje com uma apresentação muito especial. Porquê, Ana Mónica? Porque foi uma apresentação feita por uma criança. Porque este livro é um conto para crianças. Mas também para adultos, não é? Eu acho que todos os adultos o deviam ler. Sim. Porque trata valores muito importantes que atualmente muitos estão esquecidos na nossa sociedade. Teriam muito a aprender. Aprendiam muito. É um livro muito pequenino. Espero não estarmos a assassinar o nome do senhor. De Saint-Exupéry. É o autor do Príncipezinho. E foi lançado em 1943. E agora podemos partilhar com vocês uma curiosidade. O Saint-Exupéry publicou pela primeira vez o Príncipezinho em 1943, como eu já tinha referido, quando recuperava de ferimentos da guerra, um ano antes do seu avião se ter sido dado como desaparecido sobre o mar Mediterrâneo durante uma missão. Isto foi na Segunda Guerra Mundial. Certo, foi na Segunda Guerra Mundial. O narrador da obra é um piloto com um avião avariado no deserto do Saara que tenta reparar os danos. E quem é que aparece entretanto? Quem é que aparece? Que Foi um príncipezinho, não é? Exatamente. Aparece um príncipezinho que vivia num pequeno planeta. Tinha uma flor. Tinha uma flor que achava ele que era única e especial. Sim. E que só existia aquela, Exatamente. Não é? Achava ele. Achava ele. E tinha embondeiros, que eram umas árvores péssimas e que podiam destruir o planeta. Portanto, todos os dias o príncipezinho arrancava essas árvores, já viste? Para não desenvolverem. E limpava os vulcões. Sim, alava, sim. Era. Fazia a manutenção do seu planeta pequenino, não é? E o mais engraçado era que o planeta era tão pequeno, que ele conseguia ver o pôr do sol 44 vezes por dia. Sim, e isso deixava-o muito feliz, não é? Sim. Porque, por um lado, vivia num planeta tão pequenino, mas depois tinha estas pequenas coisas especiais que tornavam o seu dia mais feliz. Sim, mais e menos solitário. Sim. Porque eu acredito que ele fosse muito solitário. Depressa trava a amizade com o aviador. E aqui começa a história. Porquê é que eu digo que isto é um livro infantil, mas está longe de ser infantil? E que todos os adultos o deviam ler? Porque é uma fábula extraordinária. Sobre o amor, sobre a solidão. Sim. E perante a narrativa, vamos percebendo de valores muito importantes. Da forma como ele lida com as pessoas que vai encontrando. Sim. Porque são 7 planetas e ele em cada planeta encontra um ser humano. Sim. Já mais à frente vamos falar sobre isso. E é muito importante ver os sentimentos que surgem na interação com as pessoas. Sim. E eu recordo-me que à medida que ele vai encontrando pessoas adultas, não é? Sim. Porque ele é uma criança, que ele dizia que os adultos eram estranhos, eram esquisitos. Era a expressão que ele utilizava. Os adultos são esquisitos. Olha, eu consegui tirar 3 lições de vida. 3 lições para a vida. Sim. Neste livrinho. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Porque somos muito mais que aparências. Porque as coisas mais importantes são as que não conseguimos ver. São as que conseguimos sentir. Sim. Como o amor, a bondade, a generosidade e a amizade. Sim. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Esta frase também é muito interessante. Sim. Esta frase representa, no fundo, a ideia de que para alcançar algo bonito e desejável é necessário passar por fases difíceis Sim. ou desagradáveis, que não conseguimos chegar lá sem dificuldade. Sim. É um bocadinho como o arco-íris, não é? Exatamente. Primeiro vem a tempestade e depois vem a bonança, portanto não há arco-íris sem tempestade, não é? Exatamente. Não há bonança sem tempestade. E também é uma reflexão sobre a importância de aceitar o que não é perfeito, a fim de alcançar o que é considerado bom ou belo. Sim. Porque nós sabemos que no nosso dia-a-dia nos cruzamos com situações que não são agradáveis e gera frustração. Sim. Mas temos que aceitar que a vida não é bela. Exato. Temos momentos belos, não é?
E depois temos outros menos belos, mais tristes, mais desafiantes, mas sim, essa é a constante da vida, essa é a incerteza da vida. Exatamente, e às vezes a motivação para sairmos do buraco negro é focar-nos em coisas positivas, sim, para alcançar então o arco-íris. Exatamente. E a necessidade de paciência, resiliência para alcançar metas ou objetivos, pois nem sempre o caminho é fácil ou agradável. Eu não sou uma pessoa muito paciente. Eu sou. Tu és, sim, nós somos os opostos. Equilibramos, não é? É isso, é o equilíbrio, sim, perfeito. Eu sou muito paciente, mesmo assim acho que já fui mais, mas consigo ser muito paciente, sim. Ainda bem, a paciência nunca foi o meu forte. Mas há situações em que não deveria ser tanto, lá está. Tu podes ter paciência de menos e eu ter de mais, não é? Mas pronto, isso acaba por algumas situações eu também despovitar, não é? Sim. E te... Upa, para lá. Sim, é isso. É isso mesmo. E tornas-te eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu adoro esta frase, porque em todos os sentidos. Sim. Tu tornas-te responsável por aquilo que desejas. Porque no fundo isso depois pode vir a acontecer. Obtens, não é? Sim. Pode ser uma amizade, pode ser uma planta, pode ser um animal. Sim. Tu tornas-te responsável, não é? Tanto que há uma frase do género que diz isso mesmo, cuidado com o que tu desejas, exato, porque pode-se vir a concretizar. Exatamente. Sim. Quando cativamos alguém, tornamos-nos responsáveis pela sua felicidade e bem-estar. Mas isto tem implicações, não é? Sim. Nem tudo, como tudo na vida, sim, isto tem implicações. Em relação aos relacionamentos, quando nos ligamos profundamente com alguém, devemos cuidar e proteger essa pessoa, procurando a sua felicidade. Aqui concordo e não concordo. Sim. Porque, ok, eu sou tua amiga, mas não tenho que estar sempre em cima de ti. Sim, não é por andar sempre em cima de ti que vou gostar mais de ti. Sim, e eu de ti. Exatamente. É um bocadinho como o passarinho na gaiola, não é? Eu não gosto muito de pressões. Sim. E de me sentir... E nós nisso somos... É o equilíbrio. Sim, é o equilíbrio e é haver espaço para, não exatamente. É? Não quer dizer isso também é amizade. Sim. E faz parte da amizade saudável. Certo, porque também há amizades tóxicas, não são amizades, mas pronto, relacionamentos tóxicos. Em geral, relacionamentos, sim. E não só são amorosos, também vimos isso nas amizades, em que não há espaço, não há respeito pelo outro, sim, não é? Muitas vezes isso acontece. E é preferível que seja uma amizade saudável, com espaço para tu poderes dizer não, ou exatamente. Hoje não posso, não é? Ou hoje não posso, ou hoje não me apetece, hoje não quero. Não estou em condições. Mas sem julgamentos do outro lado. Sem eu pensar assim, então já não és minha amiga. Sim. Não faz sentido. Sim. Mas sim, devemos cuidar e proteger dessa pessoa. Sim. Com alguma distância. É um bocadinho como cuidar as plantas, não é? É um bocadinho como cuidar as plantas. O príncipezinho aqui também nos mostra isso. Ele nunca se esqueceu da sua planta, da sua flor. Pensava que era única. Mas apanhou uma desilusão. Pois. Porque percebeu que afinal não era a única que existia. Não. No seu planeta, sim, não é? Mas por todos os outros onde andou, onde encontrou pessoas muito diferentes, percebeu, sim, que havia muitas flores iguais à dele. E relativamente ao ambiente, a mesma responsabilidade aplica-se a animais, plantas e objetos que cativamos. Devemos refletir sobre as decisões que tomamos, pois podem ter consequências eternas para aqueles que cativamos, não é? Aqui está um bocado de empatia. Sim. Pensar no outro. A empatia é... fundamental. Sim, é fundamental e eu acho que não é qualquer pessoa que é empática. Não, e já reparaste que cada vez que conheces pessoas menos não empáticas? Sim. E isso para mim é tão grave. Cada vez mais tu assistes ao contrário, ao apontar o dedo sempre à minoria. Ou ao mais fraco, ou ao mais limitado em vários aspectos, diferentes aspectos, e isso é tão triste. É triste. É muito Até triste. porque nós estamos a falar desta obra do Príncipezinho na semana e no mês em que se celebra o Dia da Criança e ao mesmo tempo vivemos um genocídio, não é? Acho que é a mesma palavra, mais com as crianças de Gaza. Em Gaza, e isso é... Ao mesmo tempo nós vemos crianças, felizmente, que têm a liberdade e são felizes. E que são felizes e que têm uma família e que são felizes, sim, vivem de forma feliz e têm um teto e têm paz, porque ainda vivemos num país livre. Em paz e livre. E ao mesmo tempo tu vês os números
assustadores e horrorosos. As imagens que passam, Sim, de partir o coração. e é de partir o coração mesmo. E custa-me muito lidar com essas pessoas que não são empáticas, porque no nosso dia-a-dia lidamos com pessoas frias, que cada vez mais isso tem percebido, que as pessoas parece que só pensam em si próprias, ou que pensam em ir contra os mais desfavorecidos, e não pensam sequer nisto que está a acontecer em Gaza, que é o pior de tudo, e que também já vi comentários neste sentido, que é, futuramente as crianças podem vir a ler isto nos seus livros escolares. Sim, as crianças vão estudar isto. Isto é péssimo, péssimo, péssimo. E já estamos neste conflito há E acho que quase não havia 2 forma anos. de falarmos do príncipezinho, de uma história bela ao mesmo tempo, porque também nos fala aqui de vários valores, e a empatia acho que também se enquadra muito nesta comparação, porque o que está a acontecer não é invisível aos nossos olhos, não é? Não é. Não é. Podemos achar que é uma impotência ao mesmo tempo para nós, porque não há muito que consigamos fazer, mas eu acho que só o facto de se falar nisso e de lembrar as pessoas do genocídio que ocorre. eu acho que isso já é fazer parte do movimento, Não só das expandi-lo. crianças, mas das pessoas que morrem diariamente à fome, A ajuda das não chega, crianças simplesmente. subnutridas, das crianças que ficaram sem pai e sem mãe, que se encontram sozinhas. Isto não é suposto acontecer a uma criança. Uma criança deve crescer rodeada de alegria, de amor e de valores. Sim. E talvez tenhamos acabado por tornar um pouco pesado o episódio, mas esta, infelizmente, é a nossa realidade. Exatamente, e temos que falar dela. Sim. É muito triste É o nosso assistir, dia-a-dia, é a mas nossa realidade. É o mundo onde Infelizmente, vivemos. em 2025. É o mundo onde vivemos. E para concluir, convida-nos a refletir sobre a importância dos laços que criamos e assumir as responsabilidades por aqueles que cativamos, o que também é muito importante. Sim, acaba por ser o que estávamos a falar, a relação saudável de lidar com quem está à nossa volta e com respeito, não é? Principalmente com respeito. Respeito e empatia. E empatia, sim. Só assim consegues conservar uma amizade. Sim. Não tens forma de conservar uma amizade se não há confiança, se não há empatia, se não há respeito. Porque um amigo... Sim. E é trabalho de parte a parte, Certo, não é? Lá está, como um em amigo qualquer é a melhor relacionamento coisa de do trabalho, mundo. amoroso. O que é que éramos nós sem os amigos? Sim, sim, é verdade. Então, para resumir assim muito brevemente a história. Então, um dia estava o aviador, a sua avioneta tinha-se despenhado no deserto do Saara e aparece um menino loiro, cabelos doirados. Que era o príncipezinho. Exatamente. E, entretanto, o príncipezinho pede ao aviador para lhe desenhar uma ovelha. E ele desenhou-lhe uma ovelha muito feia. Muito feia. E Porque, o príncipezinho pediu-lhe, faz-me outra, quero outra ovelha. E porquê é que o aviador desenhou-lhe uma ovelha muito feia? Conta lá a cena da jiboia. Porque ele desenhou Quando era pequenino? Quando era pequenino, ele desenhou uma jiboia que tinha comido um elefante, mas o desenho era tão perfeito, só que não, que visto na lateral parecia um chapéu, não é? Literalmente o chapéu era o elefante dentro da jiboia. Tanto que ele desistiu de se tornar desenhador para ser aviador. Desistiu do desenho, sim. Eles iniciam então um diálogo e o príncipezinho conta-lhe a sua viagem de planeta em planeta, sendo um pequeno mundo povoado por um único adulto, como já tinhas referido. Sim. O príncipezinho viaja por 7 planetas e em cada um conhece uma pessoa. E em cada um descobre ou conhece valores diferentes, não é? Certo. Eu acho que cada pessoa que ela encontra em cada planeta vai definir um estereótipo diferente da nossa sociedade. E acho que o significado é esse mesmo, é em cada mundo, aliás, em cada país, em cada planeta que ele esteve, até porque ele próprio tira os valores do seu pequeno planeta, não é? Exatamente. Como foi depois retirar dos outros onde conhecia sempre alguém. Então ele encontra um rei, um bêbado, um homem de negócios, um vaidoso, um encendedor de candeeiros, um geógrafo e um vendedor. E o guarda-chaves de comboios? Pois, esqueci-me de mencionar. Tudo bem.
refletimos sobre a nossa existência e a percepção do mundo. Falaste do vendedor de comprimidos que matavam a sede. O vendedor, sim, vendia comprimidos que matavam a sede. Exato. Só que o príncipezinho preferiu ir à procura de um poço para beber água Para do matar a que sede. tomar um comprimido que lhe matasse a sede. E aqui até podemos abordar esta questão da água, que é um bom exemplo daquela frase de... O essencial é invisível aos olhos. Exatamente. A água É o essencial. é essencial, não tem cor, não tem cheiro, não é? Não. É incolor, insípida e... a água acaba por simbolizar essa frase, que o Sim. essencial é invisível aos olhos. Exatamente. Depois de toda esta viagem por todos estes planetas, todos estes valores que ele reconheceu, valores bons, outros menos bons, não é? O que é que o príncipezinho aqui optou? Ele queria ser mordido pela cobra para poder voltar ao seu planeta. Porque a cobra lhe disse que era a única forma que ele tinha de regressar ao Sim. seu planeta. Tanto que o aviador andava à procura do príncipezinho, e é assim que termina o conto. Já estamos a revelar muito? Não. Não. Não, o príncipezinho, então... E percebe que o príncipezinho voltou para o seu planeta. Porque não o encontrou. Sim, E porque era a sua vontade. regressar ao seu planeta. E essencialmente para cuidar da sua flor. Da sua flor. Que tinha deixado abandonada. Sim. E vocês leram o príncipezinho? É uma obra mesmo intemporal, não é? É mesmo? Para adultos, Eu para digo crianças. que, e volto a reforçar, este livro não é para crianças. Este livro é mais adequado aos adultos do que às crianças. Sim. Portanto, eu acho que toda a gente que nos ouve devia ler o Príncipezinho. Isto lê-se num ápice. Sim, é pequenino. Tem ilustrações, é pequenino, a letra do livro é grande. Sim. Portanto, este livro lê-se em horas, num par de Sim, horas. sim. E já agora depois quero saber a vossa opinião. Sim. Se já o leram, o que acham do livro. Depois de ler o livro, queremos saber as vossas opiniões. Sim. Deixem-nos o vosso feedback. Sigam-nos no Instagram, No Spotify. no Apple Podcast e no YouTube. E ativem o sininho, tanto no YouTube como no Spotify, porque depois sempre que sai um episódio novo, Recebem ali, a notificação. meia horinha antes de começar, recebem ali a notificação a dizer que o episódio está para sair. E não se esqueçam do Instagram, porque o Instagram também é muito importante. Sim, e tem várias interações que podem ir acompanhando, além desses outros canais onde está disponível o podcast. Exatamente. Portanto, Obrigada olha, por nos terem ouvido em mais um episódio muito especial também para nós. Um pouco agridoce, sim, mas que é importante e que... E faz todo o sentido. Sim. E pensem também nisso, que este episódio tenha servido também para vos alertar, ou pelo menos para vos deixar a pensar também sobre o que está a passar neste está a mundo. passar, sim, no mundo. Portanto, até à próxima. Obrigada, beijinhos. Beijinhos, até à próxima. Continuem connosco. Beijinhos. Uma destreza. Olha, vais ter que tirar o olho tantas vezes. Resiliência. E que depois nos dê... Ai! Está bonito.